Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? Budokai na área e bora continuar nossa leitura do mangá original de Dragon Ball, agora passando para o capítulo 3 chamado Goku Vai para o Mar. Mas antes disso, se você tá gostando desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Escreva aqui todas as suas opiniões, se você tá gostando disso. Quem é nosso membro tem acesso antecipado ao próximo capítulo, então se você puder se tornar um membro, além de ter acesso antecipado a vários outros vídeos, também tem acesso antecipado a essa série. Ajude o canal também do jeito que você puder, curtindo ou compartilhando. Tem também o Live Pix para trazer um vídeo de reação ou só fazer uma doação se você quiser. E bora parar de enrolação, começar a nossa leitura. Aqui a gente já vê que o Toriyama usou novamente esse logo, que é o meu preferido, mas aqui ele acabou ficando em preto e branco. E bora então dar uma olhada na capa de abertura, na página de abertura, muitas das vezes colorida, desse capítulo, que, como eu falei, chama Goku Vai para o Mar. Faz sentido, a gente já vai ver logo logo. E aqui a gente tem uma ilustração muito interessante. Aqui, o que dá pra falar? É legal que tem o Goku montado nesse animal, nesses répteis meio dinossauros que o Toriyama adorava fazer. E ele tá portando essa arma. Eu não lembro exatamente o nome, não é alabarda, eu não lembro exatamente o nome desse negócio que parece uma foice gigante, mas eu acho que é aquele negócio que aparece lá no capítulo 1, que eu cheguei a comentar, que fica perto da porta de entrada da casa do Goku, se não me engano, é isso aí. Mas eu não sei dizer exatamente, se você souber, complemente o vídeo agregando nos comentários. E é interessante porque essa ilustração, ela traz uma pegada meio de conto antigo, lembrando que Dragon Ball é muito inspirado na China antiga, então você vê essas vestimentas diferentes desse réptil, tem umas asinhas aqui, é um negócio que, sei lá, me puxa uns RPGs, que se passam bem antigamente, e um negócio mais asiático, tem até um paninho aqui com um ideograma que eu não reconheço aqui. Tem muitos detalhes legais, mas ao mesmo tempo a gente tem a Bulma, que parece que tá com medo ali, de estar montada nesse negócio, que também é curioso, porque ela montada na moto, dirigindo com o Goku na garupa, mas aqui o Goku que tá conduzindo o animal, enquanto a Bulma parece que tá com medo e se agarra com força na cauda do bicho, e ao mesmo tempo ela tá usando uma arma, uma arma de fogo, uma metralhadora, que dá esse contraste de algo que parece antigo, o Goku usando uma arma ali mais antiga, com ela portando essa arma de fogo mais moderna. Então é isso que é interessante da gente analisar essas ilustrações sempre criativas, diferenciadas, bem fantásticas que o Toriyama fazia. E aqui também a gente pode perceber que a Bulma já tá com cabelo roxo, ou seja, a partir do capítulo 3 o Toriyama já estava usando, já ia começar a usar bem mais vezes e padronizar praticamente até o final da sua obra a Bulma com cabelo roxo. Não dá pra entender por que ele mudou, sendo que, como a gente viu, ele começou sim com ela tendo o cabelo azulado, seja um azul turquesa, um verde água, não exatamente um azul que depois o anime ia padronizar mais, mas depois ele muda pra roxo, não se sabe porquê, mas é a cor que ficou mais conhecida, e até por isso que o seu filho, Trunks, muitos e muitos anos depois, teria o cabelo roxo. Então é uma curiosidade que é sempre importante de ressaltar. A Bulma majoritariamente teve o cabelo roxo, e por isso que o Trunks, o correto seria ele ter o cabelo roxo também. Mas legal, ilustração muito bonitinha, não se liga necessariamente ao capítulo, mas Toriyama tinha essa liberdade pra brincar bastante, então gosto dela, gosto das cores, o traço aqui, até a forma com que o Toriyama desenhou o cabelo, o jeito com que ele pincelou ali, fez uns rabiscos, eu acho que ficou muito charmoso, dá uma textura mais até de cabelo pro Goku. É muito bonito, muito criativo, muito legal, como sempre. Então, passando para a história, e aqui a gente já pode passar para uma coisa interessante que já chama a atenção de cara antes de seguir pro texto, que é: reparem como o Goku já tá usando essa roupa laranja, sendo que não faz sentido, porque a roupa laranja, o dog laranja dele, só viria quando ele passa pelo treinamento do Mestre Kami, aí ele ganha o seu uniforme de cor laranja, que se tornou o mais icônico. Mas por algum motivo também, assim como o Toriyama mudou o cabelo da Bulma para roxo, talvez ele quis variar e pensou, eu quero fazer laranja, eu acho que laranja vai ficar mais legal a partir daqui. Então, mesmo não fazendo sentido, porque o Goku não teve tempo de trocar de roupa, a gente não viu ele levando um outro par de roupa ali, ele simplesmente aparece com esse uniforme na cor laranja, e até a munhequeira mudou de rosa, se eu não me engano. Eu acho que era rosa, não era vermelho assim escuro, pra esse vermelho. Então mudou, sabe-se lá por quê. Acho que até o cabo do bastão mágico mudou, o bastão tá vermelho. O Toriyama deu a louca no cara, decidiu mudar os padrões de cores, sabe-se lá por quê, e acaba sendo incoerente. Até na versão full color eles acabaram não corrigindo isso. Se fosse pensar numa versão realmente definitiva, num geral,
né, o ideal seria melhorar ali, consertar essas cores para que depois não houvesse confusão, né, de o Goku ele começa com um uniforme meio roxo, meio azulado, aí passa para laranja do nada e depois ele vai receber um outro uniforme laranja parecido do Mestre Kami, né? Seria melhor ele só ter um uniforme laranja do estilo da tartaruga, do Mestre Kami, seria mais significativo e coerente. Mas beleza, vamos então para a caixa de narração, novamente o autor ali como se fosse um narrador de um conto de fadas, nos relembrando de tudo que está acontecendo, né, das configurações da história. No dia seguinte, Bulma e Goku se preparavam para seguir viagem à procura das Dragon Balls que faltavam. Mas o que é esse vulto sinistro e misterioso que se aproxima? Será uma ameaça? Tá, e aqui a gente tem uma ilustração, né, outra ilustração longa, né, outro quadro bem grandão do Toriyama, como eu falei antes, estabelecendo novamente o cenário para a gente lembrar onde os personagens estão, né, que horas são, basicamente, né, se é de dia, se é de noite, e fazia isso muito bem, né, também tinha a ajuda do seu assistente Takashi Matsuyama, que cuidava majoritariamente dos cenários, mas muitas vezes o Toriyama desenhava o cenário, dava uma ideia geral para ele, e aí ele ajudava no resto. Então a gente consegue ver a casa cápsula aqui, em cores completas ela parecendo mais azulada, né, mas curiosamente aqui, né, nessa partinha ela tá mais amarelada, não sei, mas as cores são muito bonitas, né, eu gosto até desse contraste desse céu totalmente branco, com essas montanhas roxas, dá um ar de conto de fadas muito legal. Beleza, muito bonito, muito legal. Aí vamos pra história então. Ainda se arrumando? Que demora, parece uma tartaruga. E olha aí, ó, ao mesmo tempo do Toriyama, Toriyama dá pra dizer, fazendo uma crítica às mulheres que perdem muito tempo se arrumando, e é uma coisa que desde os anos 80 até hoje em dia permanece, né, como uma brincadeirinha, né, ao mesmo tempo que parece uma tartaruga e depois ele vai encontrar uma tartaruga. Interessante comentário. Não enche, tartaruga é a vovozinha, você que acordou cedo demais. E é verdade, a gente viu que eles acordaram, né? O Goku acordou e acabou acordando a Bulma com a piada da calcinha 5 e pouco da manhã, então era bem cedo. Aqui dá pra ver que a Bulma tá bem, né, com o cabelo roxo já. E vê se me trata com mais respeito, por favor. Eu sou 2 anos mais velha do que você. Deveria me chamar de senhorita Bulma. Vale lembrar também algo bem corriqueiro no Japão, né, de você tratar... É algo que tem aqui também, obviamente, mas no Japão é ainda mais forte. E claro que o Dragon Ball ele não se passa no Japão, mas ele traz muitos dos costumes japoneses. Então, lá tem essa questão do Kohai, do Senpai, né, do veterano e do calouro. Então, se a pessoa é mais velha, você normalmente tem que usar uma forma de tratamento mais respeitosa, né? Eles prezam muito pelo senhor, senhora, senhorita. Então faz sentido, é algo, né, também um reflexo aqui dessa cultura que o Toriyama trouxe pro mangá. Beleza? Aí o Goku, muito difícil, não quero. Que difícil o quê? É legal ver essa personalidade descontraída do Goku. E ele, curioso, né? É legal a forma com que ele tá debruçado ali, vendo a máquina de café pingar. De novo, nessas simples maneiras de retratar os personagens do Toriyama era craque, sabe? Se você começa a reparar nesses detalhezinhos, você vê como soa natural, né? Ele parece realmente uma criança. Bom, mas quer café? Não gosto desse treco amargo. De novo, reforçando, né? De novo, curiosidade da criança, mas ao mesmo tempo, eu não gosto, né? É bem normal, às vezes a criança fica curiosa pelo alimento, mas não quer provar, não quer de novo porque sabe que é muito forte. E eu já ressaltei isso no capítulo passado também, que é um costume, né, muito associado às crianças, que elas não conseguem resistir ao gosto forte do café. Muita gente adulta também não, né, mas é muito usado de brincadeira pra falar que a pessoa é muito infantil. Beleza. Vou fazer um pouco de exercício enquanto espero. Aí o Goku sai ali com a mão na cabeça e sai correndo ali. É legal sempre ver essas expressões do Goku gordinho. Aí ele vai, lembrando até o que ele fez lá no começo, né? Joga o negócio de lenha pra cima e tal, reforçando esse tipo de treinamento dele. Aí ele sai ali pra fazer um exercício, pega uma pedra, consegue, de novo denota a força dele, tira do chão, segura, aí faz força ali, fica com a cara toda vermelha pra jogar... parece que ele vai jogar pra cima, mas na verdade ele esmaga com os braços, né? Nem lembrava disso. Aí vem um bogo, né? Uma onomatopeia de algo sendo esmagado. Tem um gu antes, né? Dele fazendo assim, fazendo esforço e pau, e quebra no braço. Olha o Mr. Satan se achando ali, né? Lá depois, porque ele dá uma porrada e estoura umas telhas, e o Goku, criancinha ali, que nem sabia controlar o que direito, só no braço, na força do braço, pá, explode o negócio. Pra você ver como era a diferença de tratação, né? De retratar a força dos personagens. Aí ele sai de novo correndo pra cima, pega algo que parece uma pedra e blum, a gente tem um desenho da hora mostrando que na verdade ele agarrou a bunda da tartaruga, essa tartaruga gigante, a tartaruga do mar, o Migami. E aí ela se assusta, que susto.
Ela virou uma tartaruga de verdade. Aí que, sabe, tem a punchline ali da comédia. Ele chamou a Buma de tartaruga e aí agora ele acha que ela virou uma tartaruga. Né? É muito bom. Culpa sua? Quem mandou demorar tanto? Aí, o que foi? O que você tá falando? Ué, hã? O que é isso? Uma tartaruga? Ah, não era você? Seu besta. Mas essa é uma tartaruga marinha? O que tá fazendo aqui no meio das montanhas, né? Muito bom, muito bom. Não tem muito o que falar, mas tudo bem desenhadinho, né? E um bom timing cômico do Toriyama. E aí vamos lá. Se não for incômodo, poderiam me dar um pouco de água salgada? Se possível, com algumas algas salpicadas. Que tartaruga afogada, né? Aí vai lá, né? Provavelmente só deu água, provavelmente vai tirar algas salpicadas, né? Achei que tivesse na geladeira, não sei. Aí Goku, né? O que é interessante, né? Goku, tá escrito Goku, e tem um tsuzinho ali pra dar uma parada, porque a onomatopeia é usada pra quando você tá engolindo, né? Como se fosse gloop, né? Quando você tá tomando alguma coisa. Mas curiosamente é Goku. E é também legal de reparar como o Toriyama, de novo, muito bom com onomatopeias, por vir de design gráfico, e ele sempre variava ali a forma de desenhar, mais quadrado, mais redondo, com umas pintinhas, mais quebrado, né? Sempre muito bonitinho. Agradeço a gentileza. Parece até que ficou bêbada. Eu explico. É que eu sou uma tartaruga. Isso tá na cara, né? Muito bom. Como sou uma tartaruga marinha, o meu grande erro foi vir até as montanhas colher cogumelos com meus amigos. Tá, colher cogumelo nas montanhas com os amigos da tartaruga do mar. A gente nunca viu esses amigos. De onde veio isso, né? Toriyama viajou ali. Beleza. No momento de distração, eu acabei me perdendo deles e descobri que não sei voltar para casa. Desde então, faz quase um ano que vago por essa floresta, procurando o caminho de volta para o mar. No mar? Mas você não está na direção oposta? É uma caminhada e tanto para uma tartaruga. Olha no mapa. São 120 km pro sul. 120 km? Aí ela... Outra coisa que ficou datada de certa forma é que quem que usa mapa hoje em dia? Se fosse Dragon Ball feito atualmente, levando em conta a nossa tecnologia de GPS, provavelmente a Buma tiraria um smartphone ali ou até uma outra coisa tecnológica para olhar ali certinho no digital onde eles estão localizados. Mas na época dá para entender, né? Porque que ficou desse jeito. Mas aqui é curioso, então, de novo, voltando para essa história, né? Foi com os amigos colher cogumelos nas montanhas, se perdeu e ficou quase um ano vagando. E o Mestre Kami não tá nem aí, coitado da tartaruga. Podia ter saído atrás dela, né? Pra procurar. É meio bizarro, né? Como certas coisas aqui. Cara, o Toriyama inventando uma historinha aqui que depois acaba soando estranho, mas para esse momento tá de boa. Quer que eu te leve até esse tal de mar? Você faria isso por mim? Você tá brincando? Nem pensar. Eu disse que só tenho 30 dias. Não dá pra ficar enrolando, não. Mas você que tava demorando. É perda de tempo. Deixa ele, o problema não é nosso. Então eu vou sozinho. Então vai. Nunca mais apareça na minha frente. Eu não quero mais te ver. Sobe aí. Nem sei como agradecer. Aí ela faz... tendo uma atitude infantil. Aí ele... Idiota, ignorante, não volte nunca mais. E é legal, mas eu já vou comentar à frente. Mas é legal da gente ver isso, né? Do bom coração do Goku. Porque a Buma ajudou ali, deu uma água, mas não é problema meu. Eu não vou ficar perdendo tempo pra ajudar você, mesmo ela falando que tá há um ano perdida, ainda não volta pra casa, e o Goku simplesmente de boa. Você quer que eu te ajude? Eu te levo lá de boa. É isso que é legal. Enquanto que a Buma ela é mais egoísta nesse sentido. Não, só tenho 30 dias. Vamos. Tem que fazer um negócio. Aí ela fica brava com o Goku, mas logo em seguida ela percebe. Pensando bem, uma das esferas ainda está com ele. E será que ele ainda volta? E aí logo em seguida ela vê um dinossauro, né, e uns pterodáctilos ali. Espera aí, já que não tem outro jeito, eu vou com vocês. Né? Ou seja, não foi para ajudar, foi porque percebeu que ser o Goku ali de guarda-costas, né, que ela fala antes, ela poderia se ferrar. Então, de novo, denotando como o Goku tem esse bom coração genuíno e a Buma tá ali muito por interesse. Né? Ela pode parecer uma boa pessoa, mas não necessariamente é. Né? Eu falei, ué, não disse que não queria mais me ver? Você é bem chatinho de vez em quando, hein? Jogando na cara dela. Aposto que tá com medo de ficar sozinho. Ó, Goku inteligente. Tem gente que fala que ele é burro. Não consegue ler o clima, ler o momento e interpretar as pessoas. Né? Não diga bobagem. Eu estou preocupado com a esfera que está com você, tá? E tá escrito Kawasaki, né? Eu tava tentando ler aquela vez que tava escrito Suzuki, é Kawasaki. Toriyama sempre fazendo as motinhas. É um pássaro bizarro ali. 1, 2, 1, 2. A gente vê através de um binóculo. De novo, ó, sempre que vai fazer uma transição, estabelece cenário, onde os personagens estão. Aí beleza, corta um quadrinho aqui. E aí vem esse tigre das montanhas com um visual punk bem clássico dos anos 80, né? Parece daquelas gangues
né, bem punk dos anos 80, que a gente vê em Hokuto no Ken e outras obras. Eles têm algo que me interessa. Ei, parados! Hã? Haha, garoto, o que acha de passar essa tartaruga pra cá? Tartaruga é o meu prato predileto. E aqui a gente vê o design completo dele, bem da hora. O cara tem uma cicatrizona aqui no olho. Com quem será que ele lutou? Será que foi o Tall Pai Pai? Aí tem essas armaduras que parecem um pouco, sei lá, armadura chinesa. E essa espada também, não manjo dos nomes dessa espada, mas legal que ela tem umas curvaturas ali interessantes. Bem amedrontador, né? Primeiro grande inimigo, primeiro chefão de RPG da história. Pode levar, por favor, entrega pra ele, Goku. Aí a bomba de novo, eu vou salvar minha vida. Vem, pode fazer isso pra tartaruga, sai fora. Aí o Goku mostra a língua ali, típico de criança, mas também uma provocação. Né? E eu estava pensando em poupar a vida de vocês em troca da tartaruga. Mas pelo jeito vão me dar trabalho, né? E é legal que aqui a espada tá saindo do quadro, bonitinho. Não seja idiota, Goku, entrega logo essa tartaruga inútil. O que você tem na cabeça? Não vou dar nada, tá? Certo, quer virar comida também, né? Então eu vou começar por você. Aí a tartaruga desce e ela saindo toda nervosa, errada, fica um pouco aí no chão. Aí é legal, tipo, aqui a gente viu o cara levantando a espada, e em sequência o Toriyama é sempre muito bom em fazer sequências de quadros, e aí ele faz toda a linha de movimento do cara descendo a espada e toma essa! E tem um guin ali que bate, né, a lâmina com força no chão, e então a onomatopeia ela sai mais quebradinha, assim, mais quadriculada, e ao mesmo tempo que essa onomatopeia de sa, né, do pulo do Goku, e ela segue pra cima na vertical, né, na diagonal. Tudo muito bem desenhado. Por isso que a gente fala, sabe? Mesmo em comparação tipo, com o Toyotaro, na hora de fazer ação, ainda que uma ação simples, o Toriyama tomava muito cuidado e era excelente nisso. Né? Na forma de fazer as linhas de ação, o posicionamento dos personagens e a conexão entre um quadro e o outro. Então é muito fácil de entender o que aconteceu. Sabe? O cara baixou a espada e o Goku pulou exatamente desse jeito. Muito bom. Seguindo... Aí aqui, ó, da frente do cara a gente consegue ver as linhas de ação mostrando que ele pulou. Ele não só pulou pro lado, ele pulou, né, e foi pra trás do cara. Eu tô aqui. Aí aqui acabou, acho que ficou faltando ser uma tradução pra esse balão, né? Teria normalmente alguma onomatopeia ali, alguma coisinha de tipo um tup, né? De bater no chão. E o negocinho aqui. Até que haja, hein? Parabéns por ter escapado do meu golpe. Por aqui eu não tô vendo nenhum erro, né? Às vezes é interessante de reparar, será que o Toriyama desenhou a cicatriz no olho errado? Às vezes acontecia uns detalhezinhos assim. É agora ou nunca, salve-se quem puder. A Bulma já querendo dar no pé, a tartaruga escondida aqui atrás da pedra. Aí o Goku com as mãos na cintura de boa. Aí, vamos ver o quadro inteiro aqui. Dá pra ver um boa da onomatopeia, né? De mais um movimento. Aí aqui um estalo de sumiu, sabe? Ou seja, o cara fez assim com a espada, né? Levantou desse jeito e o Goku sumiu. E aí ele aparece aqui em cima. Uhul! Aí um estalinho aqui na cabeça pra reparar. Tudo muito bem desenhadinho. E aí a gente, da espada ele pula pra cara do maluco. E papel, tesoura e pedra. E aqui um Biggie. Também é uma onomatopeia quebradinha pra mostrar a força, né? Então aqui a gente tem essas linhas de ação de maneira diferente, que elas são mais como é que fala? Espaçadas, assim, né? Parece que elas dão como é que fala? Um efeito de você tá vendo o centro, né? Tá batendo num lugar e tá jogando pra trás a força. E aí a gente vê o olho do cara, né, estouradão assim, né? As veias do olho saltando de tanta força que o Goku colocou. E o primeiro golpe, se é que dá pra dizer assim, nomeado, né, a primeira técnica nomeada do Goku, o Jankengun, né, o pedra, papel e tesoura, ou mais precisamente papel, tesoura e pedra, né, que ele termina com o Gun, né, a pedra, ele tem até a posição, né, ele taca com a mão assim e ele taca com essa outra mão aqui, né, esse punho fechado, outro na frente, ele concentra todo o poder no punho e pau. É simples, mas é funcional. E olha só, sangue, temos a essência aqui em Dragon Ball, olha só, no comecinho, o cara, será que esse cara morreu? Né? Lembrando que tem toda aquela piada do Goku, matava os outros sem hesitação, de boa, mas não dá pra saber se esse cara morreu, mas com essa porradona na testa ali, sangrando, vai saber se esse cara não foi pro além, e o Goku podia até comer ele e fazer churrasquinho, né? E aí é legal o Goku saindo com um venci, muitas vezes ele faz essa pose, né? Ele fazia quando era mais criança, até com um gesto mais de ao mesmo tempo de venci, de paz, né, também significando os dois dedos ali pra cima. Eu percebo que ele fazia isso quando ele era mais criança e depois, quando ele vira adulto, ele vai perdendo esse gesto, que pode soar um pouco infantil e até arrogante, né? Muitas vezes ele fazia dar um porradão, fazia esse gesto, nem checando se o cara realmente foi
foi totalmente derrotado e já fazia meio que um sinal de vitória, já tava confiante de que venceu. Aí ele perde essa pose depois, mas aqui é legal de notar. E também, ó, linha de movimento, ele pulando da cara do maluco. Então todo o enquadramento aqui muito bem feitinho pelo Toriyama, muito legal. Sem grandes enrolações. Se fosse, sei lá, um autor como um Kurumada da vida, né, o autor do Cavaleiro do Zodíaco, provavelmente ele ia querer perder um capítulo inteiro mostrando, detalhando toda a luta com esse cara, que no fim das contas não ia dar em nada, porque só ajuda a reforçar a força absurda do Goku. Aí tem um zoom, né, ali do cara caindo com tudo no chão. Aí, vamos embora? Ele já sorrindo. Aí a tartaruga, ele é incrível. Não sabia que ele era tão forte assim, até a Bulma se assustou. BSK AA 1840? Ou AAI 840, não sei. Eu gosto de notar esses detalhezinhos. Bom, reforçou que o Goku é mega poderoso. Você é tão saboroso. Você é tão saboroso assim? Claro que não. Todos dizem que eu tenho um gosto horrível, péssimo, horroroso. Tem razão. Você não parece nada apetitoso. E olha só, isso que é legal do Toriyama. A retratação do Goku. O Goku ele é meio sem noção, né, em muitos sentidos. Então, o cara querendo comer a tartaruga. Não vou dar a tartaruga não, prometi que eu vou levar ela, beleza. Mas ele fica curioso, mas será que essa tartaruga é tão gostosa assim? Lembrando que o Goku come animais, né? Então ele tá ajudando um animal, mas ao mesmo tempo ele tá batendo em outro animal e a gente sabe que ele come outros animais. Então a tartaruga obviamente teve que meter um migué astronômico ali pro Goku não querer comer ela. E aí, todos dizem que eu tenho um gosto horrível. Será que alguém já tentou comer ela? Claro que é só uma mentira, né? Mas é curioso. Beleza, conseguiu se safar. E olha só que interessante, mais uma transição de cenário, né? Aqui um coqueiro para mostrar que eles foram para uma área mais litorânea. Essa não é a Vila Pinguim, viu? Para o Toriyama reforçando, né? Porque tinha muito disso na Ilha Pinguim. E ele coloca o Toribo, né? Ele mesmo. Olha só, o primeiro cameo, a primeira aparição do Toriyama no mangá original de Dragon Ball, né? Coisa que obviamente se perde depois, mas aqui dá pra ver ele penduradinho nesse coqueiro, sabe-se lá o que ele tava fazendo. Muito legal, bem inesperado. Beleza, chegamos, é o mar, definitivamente esse é o mar, dá pra ver. Uau, que rio enorme é esse? E aqui estabelecendo muito bem, né, as pegadas dos personagens, tudo legal. Olha a diferença das pegadas dos humanos e da tartaruga que vai meio que se arrastando ali, sabe? Até esses detalhezinhos muito bem feitos, enquadramento fantástico. Você mora num lugar espaçoso. Obrigado, você me salvou, obrigado, muito obrigado mesmo. Aí tem até um crab aqui, um caranguejinho, legal, uma concha, né, tudo pra estabelecer bem o cenário. Por favor, me espere aí, quero lhe dar uma recompensa. Recompensa? Contanto que não seja uma caixa mágica que me deixe velha. E aqui a gente tem uma referência curiosa ao conto de Urashi Mataro, né, que é um conto bem antigo, lá do ano 700 e pouco, né, um conto bem antigo da cultura japonesa, que conta a história, né, resumidamente, de um pescador que ele salva uma tartaruga, e aí para recompensar ele, a tartaruga leva o pescador pro fundo do mar, e lá ele é servido um banquete, né, e vive junto de uma princesa, e aí, só que ele gosta da vida lá, mas ao mesmo tempo ele sente saudade de casa, e aí quando ele decide voltar, e quando ele volta, a princesa dá pra ele uma caixinha, né, uma caixa mágica, e fala pra ele não abrir. Só que quando ele volta, ele vê que muito tempo havia se passado, todo mundo morreu, fica desesperado, abre a caixa, e na caixa tava os anos de vida que ele não envelheceu, porque ele ficou mais de 300 anos lá embaixo, né, e nem percebeu o tempo passar. E aí quando ele voltou ali pra cima, ainda jovem, né, ele poderia permanecer jovem, porque foi a recompensa que ele ganhou por ter salvado a tartaruga, que na verdade era o Torime, né, era a princesa, mas como ele, né, não ficou desesperado ali, acabou abrindo a caixa, acabou ficando velho, ou em algumas versões do conto ele até morre, né, porque o cara recebe 300 anos de uma vez e morre. E aí tá uma referência, né, você vê que apesar de Dragon Ball ser uma história, obviamente, mega fantasiosa, o Toriyama também, apesar de ser um gênio, foi inspirado em diversas outras coisas, então obviamente, essa é uma referência muito clara ao conto do Urashi Mataro, que é um clássico no Japão. E aqui é legal, né? Mas é uma coisa que é difícil de pegar, a não ser que, sei lá, você vai pegar o mangá original e vai lá ler o glossário, e aí talvez tenha uma explicação ali que a Panini, a Conde, mesmo na época, não sei, colocou pra explicar isso. Mas é algo que é difícil de explicar mesmo, sei lá, pensando na dublagem brasileira. É um detalhezinho que se perde. Por isso que é interessante a gente sempre aprender mais sobre uma outra cultura para entender melhor essas referências e inspirações, né? Então, contanto que não seja uma caixa mágica que me deixe velha, ainda mais a Bulma, né? A gente sabendo o quanto que ela tem medo de ficar velha, imagina logo ela envelhecer assim. Beleza, aqui os personagens a gente vê, né? Eles estão no mesmo cenário, mas dá pra, obviamente, sentir uma passagem de tempo entre um quadro e outro, porque eles estão se molhando ali, né? A Bulma molhando os pés, o Goku provando da água do mar pela primeira vez, porque ele nunca tinha saído da montanha. Se eu soubesse, teria trazido meu biquíni. Ele já dava pro Toriyama fazer um episódio de praia, trazendo aquele mega fanservice.
Essa água é salgada, Eka, né? O Goku provando pela primeira vez. Aí ela nota ali, o que é aquilo? Hã? Olha que legal, que ela... Vou tentar dar um zoom melhor aqui. Aqui a gente consegue ver mais uma transição, obviamente, de tempo, bem sutil, né? O Toriyama não enrolando muito. A Bulma pegou um gravetinho e tava desenhando um cocô no formato daqueles cocôs clássicos que o Toriyama fazia muito em Dr. Slump, né? A Arali fazia isso direto. No caso, ela ficava cutucando o cocô, né? Que ela tá desenhando um cocô. E aqui a gente consegue ver que o Goku ele tava juntando um pouquinho de terra ali. Não sei se ele ia fazer um castelinho de areia, porque talvez ele nem conhecesse o conceito necessariamente de castelo, mas brincando com a terra. Então é legal como. É super rápido, né? Às vezes a gente até esquece dessas cenas, mas tá aqui, né? Muito bem pensadinho, muito bem feitinho. Aí, beleza? Então a gente vai descobrir quem está vindo aí. É aquela tartaruga voltando, mas tem alguém em cima. Como você enxerga tão longe assim? Legal, um detalhezinho de Goku ter uma visão apurada. Não lembro se esse detalhezinho específico é levado mais adiante, até como uma questão estratégica. Eu lembro do olfato, né? O olfato apurado do Goku. Mas são coisas que meio que vão se perdendo. Claro, os personagens, os grandes guerreiros terem visões apuradas, eu lembro que obviamente se mantém, né? Quando eles já sabem sentir melhor o Ki, já são mega guerreiros que conseguem chegar a grandes distâncias, mas só do Goku, sei lá, ser esse garoto das montanhas que foi um pouco treinado pelo vovô Gohan, será que tem isso a ver? Tem a ver com a sua linhagem Saiyajin? Não sei, nesse momento da obra, obviamente, só para ressaltar que o Goku era mais fora do normal do que a gente imaginava, né? Mas é interessante, eu acho que a questão do olfato é que acaba se perdendo mais. Mas é legal de estabelecer isso, né? Mais uma característica interessante do Goku. E quem será? E aqui ao longe a gente já consegue ver um tiozinho chegando e... Hello! Olá, né? Desculpem a demora, é a tartaruga trazendo esse tiozinho e vamos falar sobre esse tiozinho que é nada mais, nada menos que, na minha opinião, o maior mestre de artes marciais de todas as mídias possíveis, mas obviamente já muito inspirado em vários velhos fodões dos filmes de Kung Fu, Bruce Lee, Jack Chan e vários outros que o Toriyama assistiu e se inspirou. E aqui a gente vê uma coisa curiosa, que era uma característica que o Toriyama tentou trazer pro Mestre Kami nesse começo, que é ele falando em inglês, ele solta algumas frases, algumas palavras, mas especificamente em inglês, como esse hello, né, esse olá, e até ele usando essa camisa aqui, não sei se dá pra dizer que é necessariamente uma camisa havaiana, mas é uma camisa meio diferentona, e aqui, curiosamente, a gente vê essas letras, eu acho que é interessante, me dá a impressão, tem um negócio chamado retículas nos mangás, né, que são uns padrõezinhos que você recorta e cola por cima pra dar uma sensação de textura, de sombreamento. Aqui eu não sei dizer se é isso, se o Toriyama colou umas letras aqui por cima, ou se ele desenhou mesmo, né? É que as letras estão muito certinhas, parecem coladas. A gente consegue até ver que, por exemplo, esse R ele tá saindo da roupa. Então às vezes ele colou ali, na época, né, com as impressões da época não dava pra ver tão bem isso, mas hoje com as coisas digitais nas altas resoluções a gente consegue perceber melhor e como soa estranho, né? Parece que ele não orna com a camiseta do Mestre Kami, são umas letras jogadas ali por cima como se alguém tivesse editado de mau jeito. Então eu acho engraçado notar isso. Mas de resto não, chinelinho, uma bermuda ali, dá pra ver que é um tiozinho, né, que parece que sei lá, viver ali numa área mais litorânea, mas tá usando um casco de tartaruga, tem um cajado ali, um bastão, né, típico desses velhos também, né, e um óculos de sol, né, então pra ressaltar novamente que é um tiozinho mais litorâneo. Legal, e já tá com uma coisa no pescoço. Quem será que na época já bateu o olho e falou, pá, esfera do dragão? Uma bola na cor laranja, né, no pescoço? Será que uma esfera do dragão? Né, fica no ar, né, nesse capítulo. Porque logo ele termina. Mas muito bonito esse desenho, tem até umas linhas de ação, digamos assim, ao fundo, pra meio que fazer um tcharam, sabe? Pra mostrar com grandiosidade o personagem em cima da tartaruga. Eu acho esse desenho muito bonito, muito clássico. Então a gente chega nesse pedacinho final, o Kami pula da tartaruga, que a gente consegue ver de novo ó, as letras jogadas, né, de qualquer jeito na camisa. Valeu pela carona. Aí a Bulma, que espalhafatoso. Né? Um velhinho descolado aparece de carona nas costas da tartaruga. Afinal, quem será ele? E novamente, né, vem a narração do narrador, né, a fala do narrador através de um pergaminho, que eu acho sempre muito bonito. Eu queria que o Toriyama sempre usasse o pergaminho, tanto para começar quanto para fechar cada capítulo, mas aos poucos o narrador vai sumindo também da história, fica mais nesse começo que tinha essa pegada mais de fantasia, mas legal, outro capítulo sensacional, não vejo praticamente nenhuma grande falha nesse capítulo, nem de desenho, nem de narrativa, acho que a maioria das coisas é muito bem feitinha, outro capítulo divertido, muito bem desenhado, tem referências, né, tem partes criativas, tem a aparição do nada do Toribo ali, né, do Toriyama robozinho.
maravilhoso, mas me digam o que vocês acharam dessa leitura, gostaram? Curtam, comentem e compartilhem, ajudem o canal se possível, seja através do LivePix ou se tornando membro, para ter acesso a coisas exclusivas. Muito obrigado aos nossos membros e até a próxima, galera. Valeu!